Vamos começar de novo. Dani entra de novo. Vamos começar tudo de novo. Caiu, vamos começar de novo. Vamos ver quando a Dani entra. A Dani entrou. Pronto, Dani. Deu. Vamos começar de novo que caiu. Simplesmente caiu aqui para mim. Vamos começar de novo. Caiu para ti também, a minha travou. Enfim, Mas agora eu tô te vendo melhor. melhorou. Eu acho que aqui também está mais fluido. Bom, a gente estava falando então dos temas tóxicos, só para retomar quem está chegando agora, que Pode começar de novo. entre os casais, então, existem 4 temas tóxicos porque são aqueles em torno dos quais geralmente surgem os conflitos, as discussões, né, entre o casal, não estou falando da família inteira, que são Sim. filhos, parentes por afinidade, dinheiro e sexo. A Luísa me convidou, então, para que hoje a gente falasse sobre o primeiro, que eu tinha lançado o vídeo esses dias, que é sobre filhos. Né? E o que acontece com A gente pode abrir para todos, né? Se você se achar que deve, se der tempo. tempo para tudo numa live. Mas assim, o porquê dos filhos serem os temas tóxicos? Acho que essa foi a questão quando tu me chamou, né? Uhum. Bom, Luísa, tu sabe que eu falo bastante, então qualquer coisa vai me Sim. interrompendo, quando tu me dá o microfone eu vou indo. Então Bem, tá, pode falar. A gente está aqui para te ouvir hoje. Até eu quero aprender. vamos interagir. Bem, gente, o que acontece quando nascem os filhos? Primeira coisa, na teoria sistêmica fala-se que quando nasce o primeiro filho se inaugura a família, que até então era um casal, agora passa a ser família. Eu sei que tem uma grande discussão o que é família, o que não é família. Eu, Daniela, se chegasse 2 pessoas que moram juntos e têm uma relação afetiva, com sem filhos, eu entendo como um núcleo familiar, mas o sentido família é diferente. E quero deixar claro, é importante a gente fazer esse adendo, que quando eu falo aqui de família, eu estou falando de todas as famílias. Há famílias heteroafetivas, homoafetivas, então tem 2 mães, tem 2 pais, tem um pai e uma mãe. Para mim é indiferente. Tá? O que eu falar, a gente acaba por força do hábito, dizendo o pai, a mãe, mas seria a função da maternagem, ou quem gerou, falando, por exemplo, quando é filho biológico, porque eu tenho filho por adoção. Então, a gente engloba todas as situações que tenham filhos. Eu quero deixar isso bem claro. Bem, Tá certo. o que acontece? Tem aquela dupla, vamos dizer assim, que vive junto, que tem um laço afetivo e que tem determinada rotina, determinado modo de levar a vida, sua dinâmica de 2 pessoas. Quando nasce o primeiro bebê, principalmente, que é o que inaugura, a gente nota que muda, tu sabe disso, eu sei disso, tenho filhas, muda extremamente a dinâmica. Às vezes, os casais que ficaram muito pouquinho tempo juntos e logo têm um bebê, né, já se deparam com aquela parte, meu Deus, a gente não teve tempo de se conhecer e já resolveu ter filho, ou veio, por acaso ou não. Né? Então, tem toda essa adaptação de ser 2 e já ser 3. Por outro lado, tem aqueles casais que ficam
anos juntos antes de ter o primeiro bebê. Aí tem uma rotina mega estabelecida, já tem hábitos, já tem manias enraizados. Vem o nenê tão sonhado, porque quando eu falo esse nenê, sempre, geralmente é sonhado, é esperado. Mas vem a criança e diz, meu Deus, e agora? Mudou tudo, o que que a gente faz? Como é que a gente se readapta? Então, é sempre uma grande mudança. E podia me perguntar, tá, mas os que já tinham nenê e vem o segundo, não tem mudança? Quer dizer que o segundo, ou o terceiro, ou o quinto não muda nada? Claro que muda. O casal que é acostumado a cuidar de um, eu olhar só para um, dali a pouco tem que dividir com mais um. Eu lembro um tio meu dizia, ó só, quando eu tinha uma só, quando tu tiver a segunda, não pensa que um mais um é dois, viu? Um mais um é um cinco. E quando eu fui mãe da segunda, eu comprovei que realmente olha para uma, olha para outra, atende a dinâmica das duas, né? As particularidades. Então, claro que cada filho nos traz muitas mudanças, muitos amores, muitos sabores, mas muitos comprometimentos também. Bem, o que acontece então quando nasce, vamos pensar o primeiro bebê? Algumas coisas são muito perceptíveis e a gente acaba ficando atento, né? Quem é acostumado a observar isso. Vocês já pensaram? Vamos pensar. Tu, Luísa, não estou usando o exemplo real, fictício. Digamos, tu vem de uma família com uma determinada criação, com determinados hábitos, mitos. Então, tem toda uma série de condutas que estão enraizadas dentro de ti. E que por mais que muitos de nós digamos assim, alguns dizem, ah, tá, quando eu tiver filho eu vou fazer que nem minha mãe ou meu pai faziam em tal situação. Outros dizem, eu vou fazer o contrário do que minha mãe fazia ou meu pai em determinada situação. Independente do que a gente diga, tu pode observar que a família de origem da gente sempre vai ser a referência. É o que a gente aprendeu. E tem coisas, o que a gente aprende, o que a gente vivencia, a gente costuma fazer automaticamente, a gente nem se dá conta. É como nomear os objetos. Me ensinaram que isso é xícara, eu não penso por quê, eu vou lá e pego a xícara, entende? Assim é no jeito de pegar filho, de criar, de alimentar, enfim, muitas coisas. E aí, tu tem que pensar que tem a Luísa, que veio de uma família com determinadas regras, maneiras, e tem o marido, no caso, que veio de outra família, com outra história, com outra criação e com outra forma que aprendeu de lidar com as crianças. Por mais que possam ter muitas semelhanças, são duas estruturas diferentes, né? O que acontece? No formar o casal, a identidade do casal, essas diferenças entre as famílias já aparecem. Às vezes aparecem até naquele hábito, sei lá, um tem mais mania do paninho, o outro deixa a casa mais bagunçada. Como foi criado, só que entre dois já não é fácil, mas a gente adapta, a gente vai se encaixando. Quando surge o bebê, existe um dado novo aí. Ai, desculpa, eu tô com uma alergia. Quando surge o bebê, existe um dado novo. Porque além de toda a dinâmica que já tinha, que a gente diz que não casam duas pessoas, casam duas famílias, né? As histórias de duas famílias. Também começa sem a gente se dar conta. A gente não pega o bebê e diz, eu vou fazer, estou fazendo igual minha mãe. Estou cuidando. Tem uns que não podem, a gente não pode chegar perto da criança sem passar, tô falando pré-Covid, sem passar álcool na mão. Tem que botar um pano na roupa em algumas famílias para pegar o neném no colo. É a dinâmica dessa família.
Eu já vi casos assim, que daí chega a família da mulher, são todas assim. A mãe fazia assim, a filha faz assim, as irmãs fazem. Então tem aquela coisa que o nenê é quase esterilizado. E esta mãe, quando nasce esse bebê, não vai nem questionar, ela vai fazer assim. E daqui a pouco, o marido dela, o pai da criança, chega e ele vem de uma família que para eles é tudo muito tranquilo, foi criado com um monte de irmão, é que ele caiu, se ele é o bico no chão, dá aquela limpadinha e taca na criança, tá tudo bem. E dos dois jeitos as crianças se criam. Não estou dizendo que tem o certo ou o errado. Mas o que que acontece? Uhum. Na hora de cuidar desta criança, de atender, começa a mãe puxando para a sua De um dinâmica. lado. Vamos pegar esse exemplo. Vem aquele pai, nesse exemplo que eu criei agora, e diz assim: ai, não dá para aguentar. Essa casa tá um estresse. Essa mulher tá uma neura com essa criança, porque tem que esterilizar até a respiração que eu dou, porque tá ficando um peso. E começa, esse é um dos tantos exemplos, de um tipo de disputa que surge, que na verdade, e eu dei um exemplo e pode ter milhares, que o que a gente diz? Que se tu pensar, não são duas pessoas que estão se estressando, mas é como se fossem dois porta-voz. Cada um porta-voz da sua criação e da sua família, disputando um poder sobre quem vai criar, como criar essa criança. Vai ser puxado para o esquema da minha família ou puxado para o esquema da minha família? Da minha ou da tua? E aí que entra um dos fatores, dos muitos que pode gerar pós-nascimento, que eu digo que é a disputa de poder entre os mitos familiares, entre as criações familiares. É como se fosse duas famílias disputando o poder indiretamente, não é que a família de um ou de outro esteja lá. Mas cada um puxa para sua criação, porque o meu é o certo. Eu me criei assim, eu tô viva, tô inteira, ó como eu tô bem. Não, então o meu jeito é certo, minha família me criou bem. O outro vai dizer, mas eu também tô bem. Olha aqui, tô inteiro, tô saudável. E aí podem surgir inúmeros conflitos. Claro que para tudo na vida tem solução, né? Quando a gente fala sobre isso, não é para assustar, dissuadir de quem não tem filho. Ah, meu Deus, talvez só da briga vai acabar com o meu casamento. Não, gente, deixa eu deixar claro. Quem me conhece sabe que eu particularmente adoro ser mãe. Luísa, quantas vezes quando a gente conversa, eu cito exemplo, eu conto das minhas filhas, eu acho a maternidade ótima. Quando a gente assinala o que pode acontecer, é para trazer para uma visão real da vida, inclusive para prevenir de cair em armadilhas. É um trabalho preventivo. Sim. Que é o que tu faz aí quando tu conta da vida real, né? Como é que é ser mãe? Não Sim. vem para depois levar um tombo e dizer ninguém me avisou. A gente avisa que tem dificuldade, mas tem um monte de coisa legal, né? Só concluindo esse raciocínio da disputa entre os casais, entre as famílias, qual é a melhor solução? Eu só conheço uma. É a gente... Conversa. É. Conversa, eu diria um pouco mais, Luísa. Conversa desarmada. Porque como é que a gente tende a ir para as conversas? Ainda mais Já com tudo, né? Com a armadura já preparada. querendo argumentar e provar que o meu jeito é certo, por isso, olha só, vai sujar a criança, vai ser, pegando exemplo, tem que esterilizar de outro. Não, mas que frescura. A gente já vai. E o ideal é poder ir. Se o casal tiver maturidade antes de nascer o bebê, já ir se conversando o que é importante para ti, o que não é. Um casal que se conhece bem, que tem afinidade, tem a chance de ir construindo antes, né? Mas, se não, quando surge, poder um olhar para o outro e tentar entender, aquela escuta de entender o outro. Por que para ti isso é tão importante? Tá. Por que para mim tal outra situação é importante? Como é que a gente pode chegar? Porque o ideal é chegar no meio termo
entre as duas famílias, entre as duas criações. Que é o que eu falo de quando se formam os casais. A gente tem que pensar que um vem de uma família, o outro de outra. Estamos formando uma nova família. Com alguns aspectos que a gente traz de um e de outro, o que a gente pode fazer de concessão? Como é que a gente vai criar o nosso terceiro modelo híbrido? Com as nossas características individuais e de casal. A mesma coisa na criação do filho. Tem coisas que a gente pode abrir mão, que a gente pode dizer, realmente, será que eu preciso de tanta, né? Tanta rigidez em alguma coisa? Posso, deixa ele assumir um pouco mais. O outro deixa ela assumir um pouco mais aqui ou ali. Para mim não é tão importante. Não disputar o poder sobre este bebê. Porque acaba sendo uma disputa de poder também. Com certeza. Dani, deixa eu te perguntar, aproveitando o gancho, mas não querendo cortar o teu raciocínio. Aqueles casais que eles vêm das suas dinâmicas, das suas famílias, né? Mas eles já colocam, eu não vou querer fazer, por exemplo, como minha mãe fazia, ou, né, vamos fazer diferente. Aí agora a gente sabe que existe uma tendência aí a muita informação para esses casais, né? Então tem muito vídeo na internet, tem muito livro, tem a tal da disciplina positiva, que, né, todo mundo tá estudando, tem, enfim, são os manuais, né? E aquele casal que chega e pensa assim, não vamos seguir as nossas famílias, vamos seguir o nosso próprio manual. Daí também eu acredito que possa gerar um atrito, porque daí fica muito, não, né, aquela história de seguir manual. Eu tenho visto, tenho conversado até, inclusive, com meus seguidores aqui, nos meus textos, nos meus stories, que a perfeição não existe, né? Então, a gente seguir a risca um manual não tem como, né? Então, agora as novas famílias, eu acredito que elas estão seguindo manuais. E aí também dá um atrito, né? Eu queria que tu conversasse um pouco sobre isso. Que bom ouvir isso de ti. Que maravilha tu trazer isso para as pessoas pensarem. Olha só. Eu me preocupo com esse excesso de manuais, com esse excesso de regra. Eu brinco que tá cheio de mãe de manual por aí. O que acontece? Deixa eu te contar que tem uma coisa. Eu não sei se tu notou, todo ano, no Dia da Mulher, a gente recebe, tu deve receber também, eu recebo, aquele monte de mensagem com a figurinha da Mulher Maravilha. Sim. Parabéns você para uma super mulher, para uma Mulher Maravilha, Guerreira Maravilha, aquelas coisas todas. Eu vou te contar que eu tenho uma raiva desta mensagem. Que eu tenho pavor desta mensagem. Quando alguém manda fazer alguma coisa e manda Mulher Maravilha, eu penso, pelo amor de Deus, continuem com essa visão e fazendo isso com nós mulheres. Tô fora. Porque assim, por que eu tô falando isso? O que tem a ver? É que, para mim, a figurinha da Mulher Maravilha, quando mandam para outra mulher, não a personagem, tem uma mensagem implícita muito carregada. Nós, mulheres, principalmente, tu falou pais, mas eu noto que nós, mães, temos essa tendência de nos cobrarmos demais, de nos exigirmos demais. As mulheres, em geral, se exigem ser a Mulher Maravilha e fazer tudo perfeito. Não pode errar, tem que dar conta, não pode ficar de cara torta, tem que fazer tudo, atender trabalho, filho, marido, casa, amigas, linda, maquiada, com o seu ainda o melhor sorriso, tem que estar tudo perfeito. Por isso que eu digo que eu tenho raiva dessa mensagem da Mulher Maravilha, porque... Que não existe. Para mim, ser mulher já dá trabalho suficiente. Eu é que não quero ser maravilha. Adoro ser mulher, tá ótimo assim. E
No caso das mães, com esse bando de regras e manuais e livros, ok, informação é tudo de bom. Só que bate de frente nesta tendência dessa cultura ao perfeccionismo, à superprodução. Aí, para a mãe tem que ser a figura gloriosa, ou os pais agora da nova geração têm que ser perfeitos, super-homens e as mulheres maravilhas. E acaba acarretando um peso nessa maternagem incomensurável. Eu costumo dizer para quem vem ao meu consultório, gente, pelo amor de Deus, deixem de ser mães e pais de manuais e sejam só mães e pais. Na hora que a gente usa o bom senso da gente, o coração da gente, se tu for uma mãe ou um pai que usa teu coração, que dá teu afeto, né, que tende a dar o melhor pro teu filho, tu não precisa de tanta regra assim. E eu vou te dizer, Luiz, eu não entrei a fundo na psicologia positiva. Como que é a criação, educação positiva e tal? Disciplina positiva. Disciplina. Mas eu vou te dizer, tu sabe que eu sou uma contestadora nata e vou morrer sendo, com as opiniões bem formadas. E depois de 20 e tantos anos de carreira, a gente já viu muita coisa acontecer. Eu sempre brinco que o diabo não é esperto porque é diabo, é esperto porque é velho, né? Então, com a idade, a experiência, a gente já sabe o que vai dar ali na frente. Olha só. Eu me preocupo com esta coisa, o pouquinho que eu ouvi sobre isso. Por exemplo, deixo meus filhos livres, eu não vou dizer para ele, não pega essa xícara, fulaninho. Eu vou desconversar e ir tirando a xícara e botando de lado. Eu sou contra. Completamente contra. A gente deve, sim, educar, dizer sim quando é sim, não quando é não, com clareza e afetividade. Só isso. Por quê? E eu lembro que há muitos anos, na época da faculdade, eu ouvi uma frase que hoje cada vez mais faz sentido para mim, que é: estragaram uma geração inteira na década de 70, quando era proibido dizer não para as crianças. Então, esta onda já houve. Só que as pessoas mais jovens... Com outro nome, com outro título, né? Como em moda, tudo na vida é cíclico. Tudo na vida. Dá uma roupagem nova, mas já houve. E já se sabe o que deu, mas daí vem alguém querer descobrir a roda de novo. Claro que as gerações anteriores, e tem toda aquela questão que a gente veio de uma geração extremamente reprimida, aí começou a liberar geral, até chegar ao meio termo, a gente sabe tudo isso, né? Mas acontece o quê? Que se eu não posso dizer para o meu filho ou para minha filha, fulaninha, não, tu não vai mexer nessa xícara porque aqui é brinquedo de gente grande, não é brinquedo de gente pequena, conforme a idade a gente fala, né? Ou é vidro, pode te cortar, pode te machucar, não pode, tu pode falar com firmeza. O que acontece? A criança vai se frustrar. Amém, graças a Deus. Que bom que essa criança vai se frustrar. Porque... É aprender a frustração, né? Diga. Vai ter vários momentos de frustração, né, na vida. E eu queria aproveitar e te contar um caso que aconteceu aqui em casa, que eu até postei nos stories, eu não falei muito sobre isso, porque eu fiquei com medo de ir contra uma tendência, tipo, da disciplina positiva, já que a gente está falando dela, né? E não saber o certo para dizer para as pessoas. Eu achei melhor eu fazer daqui da nossa casa o certo que nós acreditamos que seja, né? E se acontecer na casa de alguma das pessoas que me seguem, elas vão seguir o que elas acham. Então, eu não comentei muito como é que foi. Mas, assim, o Pedro tá numa fase de quase 2 anos e ele joga tudo. Ele arremessa, ele joga e a TV virou alvo.
porque ele viu que a gente se preocupava muito com a TV, ele viu que era fácil ele conseguir atenção jogando alguma coisa na TV. Se eu estivesse cozinhando e ele jogasse, eu parava tudo e atendia, né? Se eu estivesse no telefone, se a TV fosse o alvo, eu parava e atendia. E aí a gente começou a enrolar dentro de casa aqui uma dúvida. A gente diz não, o que a gente faz? Daí eu fui pro manual, né? Fui pro manual. Daí no manual dizia, desvia a atenção dele, dá um cesto de bola. Daí a gente tentou o cesto de bola. Chegou no momento que a gente achou melhor usar o não. Não e a gente usou exatamente o exemplo que tu deu. É vidro, pode quebrar, pode cair, pode vir na tua cabeça, pode vir no teu rosto. E, enfim, a gente usou o não. E mesmo assim, chegou um dia que ele acertou a TV, a nossa TV está quebrada. E cada dia que ele quer nova atenção, apesar da gente já ter dito não, ser bem rígido na hora de dizer o não, ele usa o alvo da TV para chamar nossa atenção. Então, cada dia ela vai quebrando um pouquinho mais. A gente está esperando passar essa fase, ele se acomodar nesse impulso dele, né? Nessa pulsão dele de TV, para a gente trocar a TV. Mas, assim, toda vez que ele vai lá, a gente diz, não, isso não é para fazer, né? Pode quebrar, pode ser, né? Vamos jogar a bola no cesto. Daí eu botei um cesto na sala para ele jogar bola. Ou, agora o que eu tô fazendo é o seguinte, pego o brinquedo que ele estiver jogando e guardo. Se tu vai jogar, então não vai mais brincar. E daí ele fica sem brincar 24 horas. O brinquedo fica numa prateleira alta, ele enxerga, mas ele não encosta. Mas é só para comentar que é o seguinte, o tal do manual gerou um atrito aqui. Porque a gente chegou num momento que não sabia qual caminho seguir. Olha só, perfeito. Adorei isso de tu tirar o brinquedo, porque na vida da gente, em tudo, toda ação vai ter uma reação. Tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. Por que os nossos filhos não podem aprender desde cedo em casa? E eu sempre digo, o mundo lá fora não vai educar com carinho que a gente educa. E, gente, quando eu falo de carinho, é com carinho, sabe? Amoroso. A gente é amorosa na maior parte do tempo. Por isso que eu disse antes, se usar o coração e o bom senso, não precisa manual. Porque se usa o coração, quando a gente tá com o filho da gente, a gente tá com o filho da gente. Não precisa ficar 24 horas com o filho. O tempo que fica com amorosidade. E fica ensinando. E fica educando. O dizer não, mostrar, olha só, tu não tá obedecendo, teve a ação, tem a consequência. Perdeu o brinquedinho que tu queria por 24 horas. Beleza? Tu tá ensinando hoje para não ser amanhã aquele adolescente que daqui a pouco não acostumou a ouvir não acostumou a se frustrar, não aprendeu que tem uma consequência. Se você vai jogar o carro na parede em vez da bola na TV. Então, é isso que eu quero mostrar, que as consequências do não ouvir o não aprender, que a gente pode se frustrar e que tá tudo bem, e que faz parte da vida, que a gente pode ouvir não gostar, na hora sentir uma raivinha do pai e da mãe, porque quem nunca sentiu na vida, é a hora que a gente também está sendo cuidado pelo pai e da mãe. Porque tem mais uma coisa, né, Luísa? Criança que não recebe limite é criança que não se sente amada depois. Porque limite, o não é cuidado. O não é proteção. Ah, tá, meu filho vai botar a mão lá na chama do fogão. Eu vou só distrair sempre, eu não estou ensinando esta criança, uma hora que eu não estou com o olho, porque eles cegam a gente, são rápidos. Aquela hora que eu não estou com o olho grudado nele, que eu virei para servir um copo d'água, se eu só distrair, não mostrei, não pode, porque queima, te machuca, faz dodói, a criança vai lá e vai tacar a mão no fogo. Então, o dizer não para o filho, o botar esse limite, ensinar e o conter em algumas situações, não é em tudo, não é cercear, mas em coisas importantes, é cuidar. E eu já atendi aqui, então eu já sei o reflexo futuro, eu já atendi centenas de adolescentes que podiam tudo, que ganhavam tudo, que nunca ouviam não. Gente, essas crianças são carentes, esses adolescentes são os carentes, vorazes, nada satisfaz. Porque o que acontece? Eles imploram por um não, né? As revoluções da adolescência
imploram, por favor, me deem um não. Por favor, olhem para mim, nem que seja para dizer não, né? Pelo amor de Deus, me botem esse não. Porque o que acontece é assim, ó, posso jogar não sei o que na TV, posso brigar, não sei, né? Posso, ninguém ouve, não. Eu posso tudo. Eles nem estão me dando bola, não estão me cuidando. Claro que a criança não pensa assim, mas o registro que fica aqui dentro é esse. Porque poder dizer o não, poder dizer o limite da segurança. Eu já vi adolescentes que dizem para os outros o máximo, eu posso em tudo que é festa, sempre, eu posso tudo. E no fundo, depois, vem aqui, ai, minha mãe, eu nem queria ir naquela festa, mas não tinha desculpa para não ir. Aí, às vezes, a mãe diz, não, nesta festa o pai, nessa tu não vai, já foi. E eles, ai, que saco, que chata. No fundo, estão tipo, ai, que alívio. Né? Então, tem inúmeras situações que eu acho bem importante. E tu sabe, né? Posso te dar uma respostinha? Uma dica? Pode. Já que tu trouxe. Ele tá te chamando a atenção e ele viu que ele te manipula com a história da TV, né? O Pedro é muito esperto. Sim, a gente já entendi. Ele sabe que ele manda em vocês. Eu gosto de dois métodos opostos. Eu gosto de dois métodos opostos e eu, particularmente, usei na minha vida pessoal os dois métodos. Algumas situações não firme. Vou te contar que na minha casa, as minhas filhas, eu tenho uma de quase 13, uma de 19 agora, e elas mesmas brincam, a gente é muito brincalhona, é muito parceira, é muito se beijar, abraçar, mas elas sabem que elas brincam, ó, ela vem a louca dos limites, porque eu discurso muito, e a gente fala muito brincando, se debocha, que elas me imitam. Que eu tô brincando, quando eu acho que passa do ponto, elas mesmas dizem que eu faço, eu não tinha me dado conta que eu jogo o ombro e faço assim, limites, Lina, limites, Dora. Então elas mesmas já sabem, eu só passo assim agora, já entendemos, mudou o rumo da coisa e tá tudo resolvido. Mas foi uma construção, né? Bem, Exato. então, o que eu uso? O não pode, por isso, por aquilo, na hora de brincar, de ser firme, olhando no olho, não vai. Ah, tu tá jogando isso aqui? Tá jogando esse álcool? E tira, contém, segura a mão, tira da mão da criança. Não vai, mas falo firme, sem grito, firme, olhando no olho. Esse é o método que eu gosto. Eu, Daniela. Agora, tem outro que eu também gosto muito e que a gente tem que usar conforme a sensibilidade, sem regra, esse manual, que é, opa lá, ele está me manipulando com isso. Ele está com poder sobre isso, ele está ganhando a minha atenção, ele vê que eu não estou olhando para ele e aí ele joga, bom, agora a TV já está quebrada, eu tiro os brinquedos que vão, eu vou ignorar. Ele não vai ter a recompensa que ele deseja. A recompensa que ele deseja, neste caso, de um ato repetitivo, que o não funcionou, é a minha atenção, pois é isso que ele não vai ganhar a partir de agora, por uma semana, eu vou fazer esse experimento. Essa era outra técnica que eu usava também. Eu acho bem interessante. Conforme a gente nota que a criança está fazendo, não é que ele tô pegando a xícara e vou derrubar e me machucar. É, eu tô fazendo para te provocar. Às vezes eles fazem assim, ó, tô batendo aqui, olham pra gente. Para ver se a gente está prestando atenção. Ele não faz isso? As minhas fazem isso. Vai, ele já faz. Eu pensei, é muito novinho para fazer isso, mas ele já sabe, né? Então, às vezes, o ignorar aquela atitude em si mostra assim, não é com isso que tu vai ganhar minha atenção. E aí eu uso o reforço positivo quando a criança faz a coisa legal, né? Quando faz alguma coisa, e daí dá atenção, olha, palminha, beijinho. Então, cada situação é uma, por isso que eu digo, não adianta manual. Então tu tá dizendo que não pode dizer não. Não. O não tem que ser dito na hora certa. Quando eu sinto que virou manipulação, então tira o não e tenta ignorar. Se não, tenta o reforço positivo nas horas e faz a coisa certa. A gente tem milhares de coisas que só no dia a dia, conhecendo a criança, conhecendo a dinâmica, e o coração da gente fala e vai nos mostrando o caminho. Por isso eu não gosto dos manuais. Respondi? Respondeu. Muito bem.
Dani, eu queria ver também contigo, porque já que a gente tá falando a gente tá falando da mãe, da Mulher Maravilha, que não existe, e tem muito peso também pro lado dos pais hoje, né? Porque os pais, eles estão mais participativos, a gente está numa geração que os pais estão mais presentes na criação dos filhos, tanto com os nãos da vida, como com o banho, com a troca, né? Mas também eu vejo que com essa história do empoderamento feminino, do feminismo e a mulher tomando frente de várias, enfim, de vários assuntos hoje em dia, os homens também estão meio pressionados, né? A carga de, eles estão ficando mais, o peso maior, a pressão maior. Você tem que ser um bom pai. Tu não acha isso? Acho, e eu só tô cuidando do tempo, eu não sei como é que a gente tá, Luísa. Tem 10 É que a minutos? gente começou de novo. Historicamente são 15 para 7 agora. A gente começou de novo, deveria ser umas 6h10, eu acho. Tá, tem 10 minutinhos. Olha só, Isso. acho, é o que eu falei antes, os pais, o super-homem e a Mulher Maravilha, ambos estão sobrecarregados. Sim, eu concordo que a mulher se empoderou um monte, eu acho que tem um caminho muito bonito que está sendo traçado, mas que a gente fez o movimento e o homem ficou meio perdido, porque o movimento veio da gente, a gente esqueceu de pegar ele e puxar junto e explicar como fazer, porque o movimento é nosso. Então, eles estão um pouquinho perdidos, sim, mas eu vejo os pais muito mais participativos. Eu acho muito interessante, eu não sei se é comigo, porque eu tenho muita facilidade de falar com a ala masculina, eu tenho uma conexão forte, eu tenho muitos homens no meu consultório. Que uma vez eram mais as mulheres que faziam terapia, tinha um percentual típico. E hoje tem muito pai preocupado com a criação do filho, preocupado, se sentindo sobrecarregado, preocupado com o casamento, e nisso eu quero entrar um pouquinho que seja pós-nascimento Ah, do isso aí. filho. Eu vou até te contar que eu postei no meu status do WhatsApp a nossa live, o bannerzinho que tu fez. E aí, Uhum. um conhecido meu, que nem é daqui de Passo Fundo, brincou comigo: escuta, tu vai falar aí dos casais? Vou. Posso, filho? Vou. Então, tu faz favor de falar que as mulheres não querem transar mais depois que ganham o nenê, porque isso é a queixa de todos os homens. Eu disse: parabéns, tu foi um que teve coragem de ser o porta-voz da ala masculina. Vou falar sim sobre isso, sobre a sexualidade, se der tempo, ou sobre o casal no meio do pós-filho. Sim. Então, o homem está até onde eu posso participar, até onde eu estou relegado, até onde nós mulheres exigimos que ele cuide junto, porque eu não acho que pai ajuda, viu? Eu não acho. Eu Ele sei que participa. pai cuida como mãe, o filho é dos dois. E eu não estou falando aqui, é discurso feminista ou não, não. A casa é dos dois, os dois trabalham, os dois produzem, os dois cuidam da vida. O filho é dos dois e o filho vai se sentir amado pelos dois se os dois cuidarem. Então, isso é fato. Pai não ajuda, pai cuida junto. Esse seria o correto. Pai cuida tanto quanto. Só que existem peculiaridades que, sim, são biológicas. Existem diferenças biológicas. Por exemplo, nasce o bebê. Bom, então, respondido, o homem está meio perdido, porque a gente cobra que ele faça junto, mas a gente não olha para ele, a gente não transa, não qualifica como homem, agora só que venha cuidar junto, vira só pai, tá? Então isso depois eu quero falar um pouquinho. Luísa, outra coisa do papel do pai. Olha só, retomando. Quando nasce o bebê? Falando agora de um nascimento biológico, tá? A mulher recém-parida, ela tá cansada, ela tá com uma imensa mudança corporal que gera, além, seja parto normal, seja cesárea, que é uma cirurgia,
gera um monte de insegurança também, né? Ela está encharcada de hormônios. Esses dias tu me perguntou, será que dá tempo de falar dos baby blues, né? O pós-parto, aquela tristeza que algumas mulheres têm. Simplesmente, se a gente pensar que primeiro tu tá com o nenê guardadinho dentro de ti, e tu é o centro da atenção junto, e o nenê tá sempre junto. Tu dorme, tu acorda, tem aquele peso, aquela insônia, aquela azia, mas enfim, tá ali. E daqui a pouco, tira-se de ti esse pedaço, que é o bebê. Tu não é mais atenção, o bebê é atenção. Tu é que tem que demandar cuidado e atenção o tempo inteiro. Pós-parto, encharcada de hormônio, principalmente a prolactina, quem amamenta, que é maravilhoso e que eu estimulo essa amamentação, né? O vínculo. Mas a prolactina, que é o hormônio da amamentação, é o hormônio que a gente brinca da brochura, do corta-tesão, né? Sobe prolactina, desce desejo sexual. Já é físico isso, é orgânico. Ainda por cima, a gente está com aquele serzinho minúsculo, indefeso, que a natureza já faz com que a gente tenha um apaixonamento instantâneo. Agora não é o blues, agora é maternidade sem o blues. Né? O blues pode, igual a gente pode ter a tristeza, pós-parto, vazio, e mesmo assim se apaixonar por aquele ser. Tá? E aí a gente está apaixonada, embevecida, maravilhada, emocionalmente falando, e a natureza faz com que a gente se apaixone para proteger a cria que precisa de cuidado dioturno da mãe, que recém teve o parto. Então, a gente diz que nos primeiros meses do bebê, isso é muito normal. Forma-se o que a gente chama da dia de mãe e bebê. A gente pode ver, eu lembro que eu brincava, como é que o mundo ainda está girando se eu estou aqui com a minha criinha? Parece que nada mais faz sentido na vida, quando logo que a gente ganha neném, né? Que é só a gente e o bebê. E é normal. Nesta hora, o papel do pai é sim dar o suporte para a mãe. Porque biologicamente é a mãe quem está no pós-parto. Ai, mãe adotiva. A mãe adotiva é incrível, ela se encharca de hormônios também. Ela se apaixona também. Ela se enamora do cuidado daquele serzinho. E este primeiro momento é natural, é instintivo. Que a mãe segue, só enxerga aquela criança. E o pai fica um pouco periférico, sim, é natural, é esperado e faz parte. O que acontece é que este bebê vai se adaptando à vida, vai mamando, vai se fortalecendo e a mãe, aos poucos, para a sua saúde do bebê também, tem que ir saindo desse esquema de vida que não existe mais nada além dela e o filho, e tem que ir virando o seu olhar lentamente para a vida que existe para além dela e do bebê. Não é saudável a gente ver casos de mães que ficam só... A criança está com 3, 4, 5 anos e elas não enxergam mais nada na vida. Quando passa 3 a 6 meses, entra o novo papel do pai, que a gente chama, tem até nome, o papel do pai neste período bebê, depois dos 3 a 6 meses de suporte, é começar a fazer o interdito na dia de mãe e bebê. Que é o quê? A mãe tá ali, a mãe tá hipnotizada, fixada e focada, lambendo a sua cria. O pai começa aos poucos a virar o rosto dela e dizer: oi, tô aqui, olha para mim. É poder. Tem mães que ficam tão rígidas que aí começam a brigar com o pai: tu não tá, você tá querendo atenção? Tu não tá vendo que eu tô com a criança?
Só que assim, ó, é importante aceitar porque este está ajudando um processo que, assim como não é importante para a educação do filho, o se desprender da mãe é importante porque eles vão crescer e eles vão ter que se independizar de nós. Se não fica, eu até gravei esses dias um vídeo dizendo: mães, liberem os seus filhos. Eu vejo filhos de 40, 50 anos que estão na barra da saia da mãe ainda, que são aquelas mães que passaram grudando a vida inteira. Daniela, Sim. e se é uma mãe solteira, se é uma mãe que se leu, já vi com as mães que enviuvou, ou que fez produção independente, como é que faz? Quem faz o interdito? Às vezes um familiar, às vezes a própria mãe dela, o pai, o avô, às vezes o próprio trabalho, bom, ela sozinha tem que dar mais conta de sustentar. Alguma coisa que tem que fazer ela ir desviando o olhar deste bebê e virando para a vida que continua. Porque senão tu vai te esvaziando de ti. Eu viro só mãe, não é? Eu não estou desqualificando, viu? Só mãe, mãe não é pouco, é muito. Mas é um dos papéis, nós temos inúmeros papéis na vida. Nós somos mães, nós somos mulheres. Eu ouvi de uma gestante uma frase hoje que eu queria levantar e beijar aquela menina. A frase foi, falando sobre isso. Eu já estou me preparando. Eu sei que é difícil, porque quando nasce neném a gente fica cega, e fica mesmo. Mas eu já era mulher antes do meu filho nascer e sei que vou ser mulher depois que ele crescer e que, enfim. Ou seja, eu estou me preparando para não esquecer da mulher que eu sou. Não me perder. Fantástico. Porque eu acho que nenhuma gravidinha pensa nisso, né? Muito difícil. Eu não ouvi de nenhuma por esse tema. Mas e eu achei lindo ouvir de uma gestante isso, né, de uma gravidinha que nos falou, porque ela já está se preparando, porque o que que acontece? E aí Grossman, que eu sigo, sabe, meu mega mestre, maior terapeuta de família do Brasil, ele fala uma frase que eu concordo imensamente, que é outro, voltando para os temas tóxicos, o porquê dos filhos também podem gerar atritos. Porque muitas vezes existem instâncias, né? O casal, a família, a frátria, os irmãos. Então, existem inúmeras instâncias na vida. E muitas vezes os casais ganham nenê e o casal se dilui na família. Ele se perde. Eles ficam tão envoltos no papel de pai e mãe que eles esquecem de ser homem e mulher. Tá, Dani, mas tu não falou agora há pouco que a mulher recém-parida fica cheia de prolactina, que é o hormônio da brochura? No meu bom português. Sim. Sim, e eu disse que nos 3 a 6 primeiros meses é natural que ambos fiquem voltados para o bebê, o pai dando suporte. Mas que chega uma hora, tudo bem, tu não precisa sair, e eu sei que desse recado masculino que eu tô trazendo, né? As mulheres não querem transar. Ok, tu quis ser pai, ela quer ser mãe, aguenta os mesezinhos ali, do pós-parto, do resguardo, 1 mês e meio, 2. Aos poucos, tu não precisa sair do resguardo total para já ir transar amanhã. Mas tu pode começar a reconstruir a tua imagem, o teu papel de mulher, que é a hora que tu volta aos poucos a olhar para ti, aquele minutinho, nenê dorme, tu descansa, mas às vezes acha alguma ajudinha, a hora que o pai cuida do nenê, sim, que se divide, vai cuidar um pouquinho de ti, como mulher, achar um espaço e principalmente, tô olhando só pro nenê e meu mundo não existe mais nada. E além do pai ter que fazer interdito, tu aceitar, o pai da criança, né? Tu poder virar teu olho e tu começar a procurar a enxergar o homem que tá contigo, ou a parceria, se tu é outra mulher, enfim. Mas olhar para este casal que tu tinha. Porque senão corre um risco do casal se esvaziar, sim, no meio da paternidade. E essas crianças vão crescer. E aí? Onde é que vai ficar esse casal depois? Se é que o casal chega até lá.
Porque eu já vi casais que não deram conta, esqueceram. E outra coisa que me chama atenção, Luísa, tem coisas que a gente, assim, ouve, parece que faz aquele zumbido no ouvido. É o casal que se chama de pai e mãe. Pai! É uma Olha, tradição antiga, né? hã? Os mais antigos têm esse hábito, né? Eu tenho muitos amigos mais velhos, de 60 anos, que se chamam de pai e mãe até hoje. E aí, sabe o que eu respondo? Os mais antigos, mas tem jovens que estão fazendo de novo. Guria, o que parece? Tu tá só enxergando o pai, tu não tá vendo o homem, o marido. Ele não é teu pai, ele é pai do teu filho. Se tu disser pro Pedro, por exemplo, Pedro, vai lá com o teu pai. Tudo bem? Tá falando com o Pedro. Agora olhar, pai, busca uma mamadeira para mim. Aí E eu daí a hierarquia vai bagunçando, né? A hierarquia do sistema vai bagunçando. ferrou, trocou tudo. E eu brinco. Quando eu escuto isso, e tu sabe que a pessoa fala, né? Eu já olho e digo, ele é teu pai? Ou ela é tua mãe? Mãezinha, mãezinha. Ela é tua mãe? Não, mas eu digo, então peraí, depois reclamam que não estão transando, mas olha só, se ela é tua mãe, filho não come mãe, viu? Então vocês não vão transar mesmo enquanto tu tratar ela como mãe. Porque bagunçou o papel e a hierarquia. Tem toda a razão, Luísa. Então, Inconscientemente, né? óbvio, aí só estão o pai e a mãe, o homem e a mulher se foram. Então, dos dois lados. A mulher tende a ficar mais presa, sim, na maternagem, mas o homem não pode eximir a sua responsabilidade também de entrar, também de olhar esta mulher e qualificá-la como mulher, não só como mãe. Outra coisa, a mulher que recém deu à luz, gente, a barriga da gente é que nem um balão, ela espichou, ela vai murchar. A gente ganhou uns quilos, a gente está insegura com o corpo, a gente amamentou, encheu o peito, esvaziou o peito, não é mais a mesma coisa. A gente tem que falar da vida real. E lembrar para esses homens que esta mulher que está do lado deles é uma mulher que também está insegura com o corpo. O que ele pode fazer? Se ele, como mulher, ele tem que ajudar a reforçar a autoestima dela. Opa, tá tocando telefone. Na hora que saiu a live, já desliguei. Ele tem que ajudar a acolher essa mulher. Se ele quer vê-la, a mulher, a parte do interdito também, é olhar e dizer assim, não, tu continua mulher. E eu continuo te desejando. E eu continuo te admirando. Porque com certeza aquela barriga que aumentou e diminuiu foi para ter o filho dele. E eu já ouvi de vários homens isso no consultório. Olha só, eu sei que minha mulher está insegura, mas não é esse quilo a mais ou a menos. É ela me olhar com desejo. Ou não me olhar com desejo que me impulsiona, não. Então, na hora, o papel do homem também é esse. É reforçar para esta mulher que ela continua mulher, ajudá-la a passar por esse momento que é de insegurança. Além do apoio para ela voltar para a vida profissional, além do apoio, né, de participar dessa paternidade, também apoiar ela a se enxergar como mulher de novo, até autoestima de novo, Mas, e claro. chamar ela de novo para o casamento. Isso aí. Bem legal. Oi? Então, bem legal, eu gostei bastante disso que tu falou. Eu acho que para muita gente vai clarear, né? Aí que tá que tá vendo agora, que vai ver depois. E eu tenho muitos pais que seguem o meu perfil, né? Sério? Então eles vão, tomara que eles assistam e ouçam essa também. Então, se a gente tem mais 2 minutinhos, porque tu vai deixar salva a live. Vou deixar. Uhum. Tá, depois eu tenho o aplicativo que rouba lá de ti, eu jogo no meu canal também. Mas olha só, uma outra coisa que eu queria concluir, voltando no início, então só reforçando. Sim, né, respondi aquela demanda que me foi mandada trazer para a live, as mulheres não querem transar.
ok? Acho que a mulher tem que fazer o movimento de voltar a ser mulher, olhar para esse homem, tentar, porque o desejo a gente também constrói, gente. Quando a gente acaba esquecendo que é mulher, não negligenciando a mulher que a gente também desconstrói esse desejo. Tudo que se pensa bastante se coloca na vida. O que a gente renega, não pensa, a gente tira da vida da gente. Sexo é a mesma coisa. Então, se eu só pensar no filho, no bebê, eu vou esquecer que eu também sou mulher, que eu também tenho desejo sexual, que eu tenho um parceiro que também tem desejo. Essa é a parte da mulher. A parte do homem é olhar e qualificar essa mulher que está insegura, por dizer, não é cobrar e brigar, tu não transa mais desde que a gente teve nenê. Que eu já ouvi esse tipo de frase por aí. E dizer, eu continuo te desejando, eu continuo te achando linda. Gente, homens, conquistem as mulheres de novo. Né? Então, essa é a dica para a parte sexual do pós-parto, só para dar uma pincelada. Agora, só retomando o que eu te falei lá no início, das mudanças pós-nascimento, da disputa entre as duas famílias de origem, a disputa simbólica. Tá? Para a gente concluir, eu só não queria deixar em aberto a parte que também existe, às vezes, a disputa real. Que, às vezes, quando nasce o nenê, é uma porta aberta para todo mundo naquela casa, porta aberta da casa dessa família, para que mãe, vó, tia, irmã, vizinha, todo mundo vem dar pitaco. Não é assim? E aí eu digo muito que assim como na hora de educar o filho, ou as crianças, enfim, a gente tem que usar o bom senso e não o manual, que sabendo as prioridades, porque sempre vai dar tudo certo no final, eles vão se criar. A mesma coisa em relação com a família de origem. A gente não precisa não aceitar ajuda e cuidado, até porque a gente sabe o trabalho que dá um bebê. E que cuidado de vó, de vô, das tias, né, as irmãs, eu considero extremamente bem-vindo. Antigamente era o que a gente chamava, ou a gente chama de rede de apoio. E antigamente É muito importante. se tinha muito mais essa rede de apoio. Hoje está menos. Muito mais. Hoje em dia está bem mais restrito. Tá todo mundo mais ocupado, a família parece que está cada vez mais longe. Então, o que acontece? Eu estou preocupada que caia a live. Olha só. Ainda não me avisou. A ajuda é bem-vinda, tá? Abrir espaço, poder chegou a avó lá na casa, entrega a criança e vai tomar o banho com calma que tu queria tomar, porque eu sei que a gente não consegue nem isso. Você vai lavar cabelo, secar cabelo. Beleza. Vó e vô, tia, são maravilhosos para ajudar a construir o espaço do casal. Porque quando a gente desapega um pouco do bebê e diz, olha só, mãe, uma coisa que eu digo, a gente não diz, tô largando meu filho aí porque vó tem que cuidar. Vó não tem, vó pode. Então, mãe, tu pode, sei lá, eu sexta de noite, ficar com fulaninho, com a fulaninha, que eu vou sair com meu marido. Isso é criar o espaço para o namoro, para voltar um homem e mulher. Pode. Agora, ajudar uma coisa. Criar neto, interferir, dizer o que tem que fazer é outra coisa. Entregar para a avó criar, jamais. Porque também tem algumas pessoas que extrapolam. Tá? Então, assim, às vezes surge briga o quê? Tu tá na tua casa, né? Tem a Maria lá na casa dela com o bebê e chega a mãe. 1 dia, 2 dias, 5 dias, 20 dias. De manhã só sai de noite. Gente, é uma mão na roda? É. Mas daí chega o pai da criança e quer pegar um pouco o nenê. Não, 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 ele acabou de dormir, tu não pode... Sabe aquela avó que interfere? E a filha que diz, minha mãe é que sabe, deixa, a mãe sabe. O que está acontecendo? Ou o pai que diz, ai, mas a minha mãe faz de diferente. Olha, eu trouxe minha mãe para dar o banho porque tu não sabe dar banho no filho. Tudo acontece, gente. Tudo é possível. 30 segundos. 30 segundos. Que cada um assume sua família, tem que pôr limite na família de origem entre ajuda e intromissão.
Fechou? Obrigada pelo convite. Espero que tenha contribuído. Obrigada, Dani. Amei. Brigadão, viu? Beijo, beijo. Vou tentar salvar, tomara que dê.